Meu amigo, minha amiga, mais uma vez, uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Vem comigo para que nós possamos, de forma relevante, de forma abrangente, estudar os principais tópicos da lição de hoje. Mais uma vez, um grande prazer, uma grande satisfação estar contigo e compartilhar neste momento o conhecimento que a Bíblia Sagrada nos oferece para a nossa edificação espiritual. Gostaria, neste momento, de convidar a você para fechar os olhos e fazermos uma oração. Senhor Deus e Pai, nós gostaríamos de te pedir, neste momento, que tu venha nos ajudar, nos orientar, nos iluminar, para que nós possamos compreender aquilo que está revelado na tua palavra, através da recapitulação da lição da Escola Sabatina. Abençoe essa pessoa que está acompanhando através do seu equipamento eletrônico. Em nome de Jesus. Amém. Antes de nós iniciarmos, gostaríamos mais uma vez de pedir a você, compartilhe o nosso canal, clica aí no sininho para que você seja notificado das novidades e vamos juntos em mais uma recapitulação. Vem comigo. Lição de número 3, que tem como título Quando o Nosso Mundo Desmorona. E o texto para memorizar se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 7, no versículo 9, que diz o seguinte: se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. A Bíblia nos diz, que nós precisamos ser fiéis a Deus até a morte para receber a coroa da justiça. Mas tem a história na Bíblia de um rei, o rei de Acais, de Israel, do povo de Judá, que sem sombra de dúvida não foi um rei que buscou firmar a sua vida na confiança em Deus e sim na confiança do homem. E o profeta Isaías condena duas coisas na questão específica do rei Acais. Primeiro, o medo do homem. Então esse é um aspecto importante, a refletir da história do rei de Judá, Acais. Então, ele teve medo do homem, medo de quem? De Rezim e Peca, reis que, sem sombra de dúvida, ameaçavam o seu domínio, ameaçavam Judá, mas, portanto, esse homem que tinha medo do homem, esse rei que tinha medo do homem, Acais, ele também, por outro lado, ele demonstrou a confiança em um homem. Na medida que ele tinha medo do homem, ele demonstrou confiança em um homem, quem foi? Tiglat-Pileser III. Nele é que ele tinha a certeza, que ele buscou a certeza para que ele tivesse a vitória sobre o rei de Israel e sobre o rei de inimigo que estavam contra ele. Então aqui está o rei de Judá, Acais, e aqui está o rei do povo inimigo de Deus e também do reinado do norte de Israel, que estava ameaçando tomar o trono lá de Judá. Então Acais, ele temeu bastante e se aliou, demonstrou a sua confiança no homem, que foi Tiglat-Pileser III. Então isso demonstra muito bem. E em vez de Acais reconhecer que somente Deus é o único capaz de conceder a ele o resgate do seu país, a vitória sobre o inimigo, o rei Acais teve medo de seus inimigos e fé em seus próprios recursos para que ele pudesse agarinhar o apoio de um rei de um outro povo, para que ele pudesse manter o seu trono. Então, se nós percebermos, foi uma investida errada do rei Acais. E, portanto, nós analisaremos um rei de Judá, o rei Acais, que também teve esse problema de não confiar em Deus, de confiar no homem, de ter medo do homem. E nós precisamos refletir exatamente sobre esses pontos do rei Acais, que poderá nos fazer entender que nós não devemos fazer escolhas erradas em nossa vida. E nós temos feito escolhas erradas porque não estamos em sintonia com Deus. Há necessidade de estarmos em sintonia com Deus, para que Deus, através do Espírito Santo, nos dê a orientação, a direção, para que nós possamos escolher, fazermos as melhores escolhas da nossa vida. O primeiro tópico da lição, ele traz sobre o perigo vindo da morte, do norte, Ou seja, o reinado do norte, que investiu contra o reinado do sul, que era o reinado de Judá, comandado pelo rei Acais. No capítulo 7, no versículo 1 e 2 do livro do profeta Isaías, diz o seguinte: quando Acais, filho de Jotão, neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém.
mas não puderam vencê-lo. Informaram ao rei: a Síria mandou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acais e do povo agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se como o vento. Vejam que a investida que veio do reino do norte sobre o reino do sul, comandado por Acais, no medo que ele teve, na confiança que ele teve em si próprio, em tentar convencer um rei inimigo para estar aliado seu, aparentemente concedeu para ele uma primeira vitória. Mas essa vitória ela não foi relevante porque ele venceu a batalha, mas ele não venceu a guerra. E às vezes nós vencemos na vida batalhas e não vencemos a guerra. E o que é mais importante não é vencer a batalha, o que é mais importante é vencer a guerra, porque às vezes vencemos batalhas, mas nos esquecemos de vencer a guerra e comemoramos antes do tempo. E assim vem as consequências sobre nós. E portanto, a Bíblia diz que Acais não foi um bom rei para o povo de Israel. E alguns pontos são importantes nós refletirmos porque Acais não foi um bom rei em Israel. Primeiro, fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Quando a pessoa faz o que é mal perante os olhos do Senhor, é terrível. Andou pelos caminhos dos reis de Israel, ou seja, o caminho da abominação, o caminho do pecado, o caminho da idolatria. Outra coisa terrível que o rei Acais fez, ele queimou seus filhos em sacrifício vivo a deuses estranhos para obter vitória. Isso aí também é outra coisa que queimou muito ruim para esse rei, que apesar de ser rei do povo de Deus, foi um rei que não soube valorizar as questões que Deus ensinou como valores espirituais, como valores que estavam revelados na vontade de Deus. E sacrificou seus filhos em lugares altos, ou seja, os filhos eles foram mortos para serem sacrificados a deuses estranhos. Então, portanto, o que é que nós podemos ver? Como consequência, sobreveio uma repentina crise no reinado do rei Acais. Por quê? Porque, como vimos, o rei Acais estava distante de Deus. E o reinado de Israel do norte e o reinado da Síria atacaram o reino de Judá. Então, as consequências, meus queridos, vêm naturalmente quando nós nos afastamos de Deus. Vamos agora à primeira pergunta. Qual crise aterrorizante o rei Acais enfrentou no início do seu reinado? Letra A. Um ataque de Rezim, rei da Síria, e de Peca, rei de Israel, contra Judá. Letra B. Um ataque do rei egípcio. Qual a alternativa correta? Exatamente a letra A. Ele recebeu o ataque do rei da Síria e do rei de Israel. Isso foi terrível, né, para o reinado do rei Acais. Ele venceu, mas ele venceu a batalha, mas não estava vencida a guerra. Segundo tópico, tentativa de interceptação. No capítulo 7, versículo 3 do livro do profeta Isaías, nos diz o seguinte: então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho Seá-Jazube saia ao encontro de Acais, ao fim do canal do tanque superior, no caminho do campo do lavandeiro. Então você percebe aqui quem Deus vai usar. Mais uma vez o profeta Isaías para ir até o rei Acais. Só que o profeta Isaías ele não foi sozinho, ele foi com o filho dele, Seá-Jazube, que significa um resto vou verá. Por que será que Deus enviou o seu filho, enviou o profeta Isaías, e o profeta Isaías levou o seu filho para admoestar o rei Acais? Será que o profeta estava com medo e levou o seu filho, que era bem mais jovem do que ele? Certamente que não. A mensagem para Acais era a seguinte: quando Isaías leva o seu filho, depende de você, afaste dos seus pecados, ou você vai para o cativeiro, do qual um remanescente volverá. A decisão é sua. Se você, meu amigo, era o que o profeta Isaías está dizendo, você que tem a responsabilidade de comandar o povo de Deus, se você não atendeu o chamado de Deus, está aqui. A presença do filho dele era uma demonstração de juízo sobre o rei Acais. Ele tinha que escolher ou levar o povo a ser destruído, o seu reino, o reinado de Judá, ir para cativeiro, e o remanescente volveria. Ele deveria escutar aquela mensagem que o profeta Isaías estava levando através do seu filho. Então, portanto, Deus sempre em nossa vida vai buscar do homem, mas nunca o homem
vai buscar a Deus. Deus busca o homem, mas o homem não busca a Deus. Isso é muito ruim. Se a gente perceber, fazendo uma comparação entre a história de Adão e a história de Acais, dá a mesma coisa. Adão teve medo de Deus, Adão não buscou a Deus, Deus quem buscou Adão, Deus é quem manda Adão ter calma, é quem acalma Adão, quem leva a tranquilidade a Adão. Acais também teve medo, Deus quem foi em busca de Acais através do profeta Isaías, e Deus acalma Acais, trazendo uma mensagem para ele de fé, esperança e conforto. Era só ele aceitar. Esses são dois exemplos que a Bíblia fala de dois homens que no passado, Adão e Acais, distantes historicamente, mas que revelam a mesma coisa, de que Deus está preocupado com o ser humano. E Deus está em busca de mim e de você, em que pese, às vezes, as nossas dúvidas, as nossas incertezas e os nossos medos. Acais estava com medo de perder o seu trono aqui na terra, e muitas vezes nós estamos com medo de perder determinadas coisas que não têm nenhum valor na nossa vida. Segunda pergunta: por que o Senhor mandou Isaías levar o seu filho Seá-Jazube com ele? Assinale a alternativa correta. Letra A: porque o nome do seu filho traria uma mensagem para o rei. Letra B: porque Deus não queria que Isaías se sentisse sozinho. Qual a resposta correta? Letra A: exatamente, porque o nome do filho trazia uma mensagem para o rei, uma mensagem de resgate para o rei. Seria muito importante que o rei tivesse escutado essa mensagem, mas o rei ele não escutou. A presença do filho de Isaías era marcante ali com uma mensagem para o rei Acais. Vamos ao terceiro tópico: uma outra oportunidade. Acais não ouviu a primeira oportunidade, mas Deus dá a ele uma segunda oportunidade. E no capítulo 7, versículo 11, até o versículo 13 do livro do profeta Isaías, lemos o seguinte: peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acais disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Disse então Isaías: ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? Então, que nós possamos aqui estudar e refletir, como é importante nós sabemos que Deus está sempre oferecendo uma segunda oportunidade. Se verificarmos aqui do capítulo 7, versículo 11 do profeta Isaías, o Senhor estava pronto e disposto a esgotar todo o céu e toda a terra por um rei ímpio, se tão somente ele cresce, se tão somente ele acreditasse. Veja que Deus está disposto a derramar tudo de bom que ele tem, os maiores tesouros, quer em cima no céu, quer embaixo da terra, por mim e por você. E ele fez isso por Acais. Infelizmente, aquele rei não acreditou. Os sinais indicavam a continuidade do rei davínico, do rei de Davi, que continuasse. Se Acais ele confirmasse a sua confiança em Deus, ele não estava, Deus não estava distante do seu povo. Deus estava ali para resgatar o reino de Acais, para resgatar o povo de Judá. Mas infelizmente, mesmo Deus se dispondo a resgatar o rei, a resgatar o seu reino, ele não escutou. Primeiro Deus levou quem? Levou o profeta Isaías com o seu filho, como uma demonstração de que Deus estava dando uma oportunidade. No segundo momento, Deus se dispôs a esgotar todos os recursos que houvesse para que pudesse trazer o resgate do reino, o resgate da vida moral e da vida espiritual, tanto do rei Acais como do povo de Israel. Infelizmente, eles não quiseram, infelizmente, eles não desejaram. Foram duas oportunidades e Deus está abrindo mais uma oportunidade para mim e para você. Ele nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entendido? Vamos agora à terceira pergunta. O que o profeta Isaías disse desse texto? Do capítulo 7, no versículo 13. Assinale a alternativa correta. Letra A: que o rei estava abusando da paciência dos homens, portanto, esperando pacientemente por Deus. Letra B: que além de abusar da paciência dos homens, o rei estava abusando da paciência de Deus. Qual a alternativa correta? Exatamente, Deus, ele apelou, fez o possível para Acais se voltar, mas ele abusou da paciência dos homens e abusou da paciência de Deus. Deus fez grande apelo, dois grandes apelos. Portanto, infelizmente, o rei, ele não ouviu os apelos de Deus, E nós sabemos, a história foi muito triste para um rei que era o rei do povo de Deus, mas foi um rei ímpio.
Vamos ao terceiro tópico da lição, o sinal de um filho. Então, como sinal que Deus estava realmente desejoso de resgatar o reino de Judá, o reinado de Acais, porque era uma representação do reinado de Davi, o rei de Israel, que foi aquele que de fato trouxe a Israel o melhor momento da sua história. Foi um rei bom, o rei Davi, né? O reinado davínico representaria também, seria representado na vinda do Filho de Deus. No capítulo 7, do versículo 14 do livro de Isaías diz: portanto, o mesmo Senhor dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome de Emanuel. Aqui nós temos um ponto importante, né, de um chamado dentro desse contexto que Deus apela para o rei Acais, para buscar a identidade da mulher que conceberia. É preciso nós entendermos dois termos, o termo Almá e Betulá, né, que traz exatamente essa reflexão sobre o Emanuel que haveria de vir de uma mulher que é apresentada no versículo 14. Primeiro, nós precisamos entender, para não gerar polêmica nesse ponto, onde alguns polemizam, onde esse texto poderá nos conduzir ao nascimento de Jesus Cristo através da Virgem Maria, que foi uma grande mulher. Nós não a adoramos, mas a Virgem Maria foi uma grande mulher, ela foi escolhida por Deus para que através dela viesse o seu filho a este mundo. O significado de Almá ocorre 9 vezes no Antigo Testamento e significa uma jovem mulher, na idade de se casar. A palavra hebraica que aparece aqui no capítulo 7, no versículo 14, para essa mulher poderia significar exatamente Almá, né, que é ser uma jovem mulher na idade de casar. Betulá ocorre 50 vezes no Antigo Testamento, significa virgem, ou seja, uma virgem, né, uma mulher virgem que representaria ali no livro de Mateus capítulo 1, no versículo 23, seria equivalente à terra, paternos, ou seja, uma mulher virgem que poderia também estar apta para dar à luz. Portanto, o que é importante nós entendermos nessa reflexão, quanto à aplicação histórica, nós não temos de entender o vocabulário hebraico Almá. Portanto, a virgem que aparece aí, a sua aplicação profética é de maneira a qual nós compreendemos, que é exatamente, ela poderia representar aqui a Maria, a mãe de Jesus, que haveria de vir e conceber à luz a um menino que se chamaria Emanuel, que se chamaria Deus conosco. Então essas palavras, elas podem refletir que o profeta Isaías estava dizendo que o rei de Acais, que Acais estava desonrando, ele seria resgatado por um rei maior, por um rei melhor, que haveria de ser concebido através de uma mulher pronta para casar, uma mulher que estaria pronta para receber essa missão de conceber e dar à luz a Emanuel, que significa Deus conosco. Vamos agora à quarta pergunta. Quem é a mulher de seu filho, abordada em Isaías 7,14? Letra A, o filho é Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Emanuel, Deus conosco, e sua mãe Maria. Letra B, é o filho do profeta Isaías e sua esposa. Quem é a mulher e seu filho, abordado em Isaías 14? Letra A, exatamente. O filho é Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Emanuel, Deus conosco, e sua mãe é Maria. Seria uma das interpretações, entre muitas interpretações. Vamos agora ao quinto tópico da lição, que representaria Deus conosco, que está no capítulo 7, no versículo 14 do livro do profeta Isaías, que nos diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará Emanuel. Então aqui o texto é o mesmo texto que nós utilizamos no tópico anterior. Então, portanto, vamos lá fazer uma pequena reflexão aqui. É uma afirmação de uma promessa cumprida. Qual é a promessa cumprida? A promessa que Deus estava dando através do profeta Isaías na frente de um rei ímpio que não estava aceitando a missão de coordenar, de governar o povo de Deus sob o comando, sob a orientação de Deus. Ele estava se negando, era um rei negacionista. Ou seja, precisamos entender de que Deus, através da Virgem Maria, ela concebeu e deu à luz Jesus.
E Jesus com o nome Emanuel, que significa Deus conosco. Ou seja, o resgate de um reino que não era um reino humano, mas um reino que haveria de durar para todo sempre. Deus, ao longo da Bíblia, nós mostramos que Deus esteve com alguns personagens importantes. Deus esteve com Josué, Deus esteve com o rei Davi, Deus esteve com o profeta Isaías, Deus esteve com Daniel. Deus só não esteve com Acais porque Acais não quis. E Deus pode estar comigo e contigo para resgatar nossos sonhos, os nossos valores. Porque Ele é um Deus presente. E esse Deus presente, Ele demonstrou isso quando veio até aqui à terra e viveu entre os homens através da Virgem Maria. Deus não prometeu ao seu povo que eles não teriam dores e dificuldades, mas Deus prometeu que estaria conosco em todas as lutas, em todas as dificuldades, em todas as adversidades, em todas as aflições. Deus está na minha vida, na sua casa, na minha casa. É só nós clamarmos pela presença dEle. E não adianta a gente dentro da nossa casa estar clamando por coisas ruins. Tem gente que fica amaldiçoando a casa, fica amaldiçoando a vida, fica amaldiçoando o trabalho, amaldiçoando os estudos. Seja grato a Deus pelo que Deus Ele te deu, pelo que Deus Ele te concedeu. E Deus que deu tantas as oportunidades a Acais, Ele está oferecendo uma oportunidade para mim e para você. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Vamos agora à quinta e última pergunta. Quinta e última pergunta. Qual o significado da promessa que Deus está conosco? Assinale a alternativa correta. Letra A. O fato de Deus estar conosco mostra que temos alguém que compreende perfeitamente nossa situação, pois já esteve nela e ainda está ao nosso lado. Letra B. O fato de Deus estar com algumas pessoas mostra que temos alguém que às vezes compreende perfeitamente nossas situações, pois já esteve nela e ainda está ao nosso lado. Qual a alternativa correta? Pensou? Exatamente a letra A. O fato, aqui, a promessa de Deus estar conosco mostra alguém que compreende perfeitamente a nossa situação, né, pois já esteve nela como Deus encarnado, como Deus Emanuel, e ainda está ao nosso lado. E Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meu querido amigo, minha querida amiga, muito obrigado por mais uma vez participar conosco de mais uma recapitulação da lição. Que Deus te abençoe, que Deus, o Emanuel, esteja presente na minha vida, na sua vida, na minha história, na sua história, no nosso trabalho, em todos os momentos da nossa vida. É só você convidar, é só você acreditar e entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E que Deus nos abençoe sempre. Vamos orar neste momento? Senhor Deus, muito obrigado por mais uma vez estarmos reunidos com meu amigo, com minha amiga, através do nosso canal, levando a recapitulação da lição da Escola Sabatina e o conhecimento das Sagradas Escrituras. Nos abençoe nesta recapitulação, nos abençoe neste momento, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.